Olá novamente, pessoal! Vocês estão assistindo agora o último vídeo complementar da aula 4, em que a gente vai resolver aqui o nosso último exercício da planilha da aula, que vai ser o exercício 4.5. Esse vai ser um exercício um pouco mais complexo, em que vai ter bastante detalhes e a gente vai estar utilizando a maior parte dos conteúdos que a gente introduziu nessa aula. E, portanto, a gente vai resolver ele com bastante calma para que todas as partes dele estejam bem explicadas, tudo bem? Então, vamos começar lendo o enunciado dele. A gente tem que, em um dado processo, uma alimentação virgem de 100 kg por hora a 300 Kelvin de um componente A puro, cuja massa molar é de 45 kg por kmol e a capacidade calorífica é de 112,5 kcal por kmol e por Kelvin, é destinada a um reator adiabático, onde A é transformado nos produtos B, que tem a seguinte massa molar e a seguinte capacidade calorífica, e C, que também tem uma massa molar e uma capacidade calorífica específicas. A entalpia da reação, a 298 Kelvin, é menos 600 kcal por kmol. O efluente do reator é fracionado em duas correntes ao passar por uma válvula de 3 vias, que destina 30% da corrente de saída do reator como reciclo para o processo. O reciclo é combinado com a alimentação virgem e então é alimentado ao processo. Um estudo prévio da cinética do reator coletou dados para se determinar a conversão do componente A. Com isso, construa o balanço mássico e energético e determine a vazão obtida de B na corrente 4. Então, aqui a gente tem um pequeno esqueminha para ajudar a gente a entender o que está acontecendo. Então, primeiramente, a gente tem uma alimentação virgem que está sendo representada aqui pela corrente 1, que ela é composta por um componente de A puro. Essa alimentação virgem vai estar sendo adicionada por uma corrente de reciclo, que é a corrente 5, e então ela vai estar entrando no reator com uma composição um pouquinho diferente ali na corrente 2. No reator ela vai sofrer uma reação em que o componente A vai se transformar nos componentes B e C. O resultado dessa reação vai sair pela corrente 3. A corrente 3, então, vai ser separado na corrente 5 do reciclo, que vai estar permitindo que o nosso processo obtenha um produto com uma pureza maior. E, então, o nosso produto final vai estar saindo pela corrente 4. Esse processo vai estar acompanhado, então, de uma variação de energia que vai ser proveniente tanto da variação de entalpia da nossa reação química, quanto do fato que a nossa corrente de entrada 1 tem uma composição diferente da corrente 4, e a isso vai estar associado a uma variação na entalpia molar dos nossos componentes. Vamos então começar a resolver o nosso exercício. E a gente vai ter que começar a resolver o nosso exercício, então, a partir do balanço molar ali no ponto de mistura, que é onde a corrente 1 e a corrente 5 vão estar se combinando para originar a corrente 2. Então, primeiramente, vamos preencher aqui os nossos valores com base na tabelinha de dados, que já foi fornecida ali para a gente. Primeiramente, a alimentação em vazão mássica do componente A na corrente 1, ali na célula C18, ela é de 100 kg por hora. Então, a gente já pode linkar esse valor com o valor da célula C11. A gente sabe que essa corrente ela é pura em A, então a gente pode atribuir que as vazões de B e de C vão ser nulas. Aqui na célula C21 a gente pode dar um alt igual para calcular a vazão total da corrente, que vai ser igual à vazão do A. Agora, a gente pode transformar esses valores de vazão mássica para vazão molar,
porque como a gente vai ter que trabalhar com uma reação química, também vamos ter que trabalhar com cálculos da entalpia, em que é mais fácil a gente trabalhar com vazões molares, isso vai facilitar bastante a nossa vida. Para fazer isso, a gente vai ter que considerar as massas molares de cada um dos nossos componentes. A gente sabe que a vazão molar de um componente ela é dada pela sua vazão mássica dividida pela sua massa molar. Então, a vazão molar do A na corrente 1, que está ali na célula D18, vai ser igual à vazão mássica do A dividido pela sua massa molar que foi dada na célula I12. A gente pode fazer o mesmo para o B, que vai resultar em C19 dividido por J12. E também para o C, que vai dar C20 dividido por K12. Podemos também dar um out igual para calcular a vazão molar total. E podemos, por fim, calcular as frações molares de cada um dos componentes. Para a fração molar do A, a gente vai dividir a sua vazão molar pela vazão molar da corrente na célula D21 e a gente vai fixar esse valor com o F4 ou FNF4 para poder replicar isso para as nossas outras duas componentes. Fazemos isso então e damos um out igual para calcular a fração molar da corrente e certificar que ela está resultando em 1. Agora a gente tem um pequeno problema, porque a gente não tem dados nem para a corrente 2, que vai ser alimentada ao reator, e nem para a corrente 5 do nosso reciclo. Então o que a gente vai ter que fazer aqui vai ser um chute para tentar fazer os nossos cálculos a partir dele, e no final a gente vai perceber se esse nosso chute foi correto ou não. E se ele não for correto, a gente vai ter que utilizar alguma ferramenta para fazer com que o seu valor atinja as condições que são exigidas pelo nosso problema. Tudo bem? Então, aqui, para o nosso chute ele ser um chute condizente com a realidade, vamos analisar um pouquinho o nosso processo mais uma vez. A gente vai precisar chutar as vazões de cada um dos nossos componentes na nossa corrente do reciclo 5. Reparem que a corrente do reciclo, ela está partindo da corrente que foi originada do reator, e o que o nosso reator está fazendo vai ser converter o componente A em componente B e componente C nas mesmas proporções estequiométricas, já que os coeficientes de cada um deles é 1. Assim, a gente pode imaginar que a nossa vazão molar do componente A vai ser menor que a vazão do B e do C, já que ele está sendo consumido. E outra suposição válida é que o B e C vão ter que estar com quantidades iguais, já que eles vão ser produzidos na mesma proporção. Dessa forma, a gente pode chutar, por exemplo, que a nossa vazão molar do componente A na corrente 5 vai ser de 0,2 kmol por hora, que a vazão do B vai ser de 1 kmol por hora e a do C também vai ser de 1. Feito isso, a gente pode dar um out igual para calcular a vazão molar total da corrente. Calculamos a fração molar do A, dividindo a sua vazão molar pela vazão total da corrente, fixada. Replicamos esse valor para baixo e damos um out igual para calcular a fração total dessa corrente. Feito isso, só falta a gente calcular os valores para a corrente 2, e a corrente 2 ela está resultando da junção da corrente 1 com a corrente 5. Então, tudo que a gente vai fazer vai ter que ser somar as vazões de cada um dos componentes na corrente 1 e na corrente 5. Para o A, a gente vai ter que vai ser igual ao valor que está na célula D18, mais o que está na F18. Podemos replicar isso para as nossas outras duas componentes. Damos um out igual para calcular a vazão total e calculamos a fração que vai ser igual, por exemplo, para o componente A, igual à vazão molar do A dividido pela vazão molar total da corrente fixada. Replicamos esse valor para baixo e damos um out igual.
Aqui a gente vai ter um pequeno problema, porque para a gente fazer o balanço molar do nosso reator, a gente precisa saber qual é a conversão da nossa reação química. Caso contrário, a gente não consegue fazer esses cálculos. O enunciado fornece para a gente que a conversão da reação ela é fornecida por esse modelo aqui. Porém, esse modelo ele é dependente da temperatura. Ele fornece para a gente a variação da conversão conforme a temperatura. E a gente não sabe qual que é a temperatura em que o nosso reator está operando. Tudo que a gente sabe é a temperatura da alimentação. Mas a temperatura da alimentação não necessariamente vai ser a temperatura que está entrando no reator, porque a alimentação está sendo misturada com a corrente de reciclo. Portanto, aqui a gente vai ter que fazer um balanço de energia, em que novamente a gente vai ter que chutar um valor para a temperatura da nossa corrente de reciclo. Tudo bem? Então aqui a gente vai nessa tabelinha para o balanço de energia, ali no nosso ponto de mistura. E primeiramente a gente vai preencher a temperatura da corrente 1, que a gente vai linkar com o valor que foi fornecido na nossa tabela de dados, que está ali na célula F11. Agora vamos chutar um valor para a corrente 5. A gente pode analisar que a nossa variação da entalpia de reação é de menos 600 kcal por kmol. Ou seja, a gente está lidando aqui com uma reação que é exotérmica. E, portanto, ela vai estar liberando energia. E essa energia liberada vai fazer com que a temperatura da nossa corrente seja elevada. Portanto, a gente pode chutar aqui um valor de 320 Kelvin, por exemplo, que é um chute bastante condizente. A temperatura da corrente 2 a gente ainda não sabe e a gente vai calcular a partir do balanço de energia com os dados da corrente 1 e da corrente 5. A próxima coisa que a gente precisa calcular são as nossas capacidades caloríficas. E a gente vai trabalhar com elas de uma forma um pouquinho diferente do que a gente fez nos exercícios anteriores, em que a gente estava calculando a entalpia molar para cada um dos nossos componentes através da integral do CPDT, e a gente multiplicava a entalpia molar de cada componente pela sua vazão molar para descobrir qual que era a entalpia total daquela corrente. Aqui, como a gente está atribuindo que as capacidades caloríficas dos nossos três componentes são constantes na faixa de temperatura que a gente está trabalhando, a gente pode fazer uma pequena simplificação, que vai ser calcular como se fosse uma capacidade calorífica média para a nossa corrente. E essa capacidade calorífica está ilustrada aqui na nossa equação. Ela vai ser dada pelo somatório do produto da fração molar de cada um dos nossos componentes pela sua capacidade calorífica. Ou seja, a gente vai multiplicar cada capacidade calorífica pela fração molar do componente e somar todas elas. Vamos começar então aqui para a corrente 1. A gente vai ter que a capacidade calorífica média da corrente 1 vai ser dada por a capacidade calorífica do componente A multiplicado pela fração molar do componente A na corrente 1 mais a capacidade calorífica do B multiplicado pela fração molar do B na corrente 1 mais a capacidade calorífica do C multiplicado pela sua fração molar na corrente 1. Podemos então dar um tab e a gente percebe que a capacidade calorífica média dessa corrente é de 112,5 kcal por kmol e por Kelvin, o que é bem fácil de perceber, já que essa corrente é composta unicamente pelo componente A. Já para a corrente 5 a gente vai ter exatamente o mesmo processo, mas a gente vai calcular de uma forma um pouquinho mais prática. Reparem que aqui a gente vai estar multiplicando os valores que estão nessa linha pelos valores que estão nessa coluna aqui e a gente vai somar todos eles. Essa operação ela é extremamente análoga a uma multiplicação de matrizes.
Então aqui, apesar da gente não estar trabalhando com matrizes rigorosamente, a gente pode utilizar a função do Excel que é utilizada para multiplicação de matrizes, que vai fornecer o mesmo resultado que a gente está procurando de uma forma um pouquinho mais simples. Então a gente vai escrever aqui igual a função matriz.multi. Vamos selecionar ela com o tab. Agora, a nossa matriz 1 vai ser as nossas capacidades caloríficas e a nossa matriz 2 vai ser a fração molar de cada um dos componentes na nossa corrente 5. Podemos fechar o parênteses, dar um tab e ele calcula para a gente que a capacidade calorífica média dessa corrente é de 33,55. Para a corrente 2, apesar da gente não saber a temperatura, a gente sabe o CP e a gente sabe a fração dos componentes, então a gente também pode calcular o seu CP, que vai ser igual à função matriz multi, calculada entre a matriz da capacidade calorífica dos componentes e das suas frações molares ali na corrente 2. Fechamos o parênteses, damos um Enter, e dessa forma a gente descobre a capacidade calorífica das nossas três correntes. A próxima coisa que a gente vai calcular vai ser a entalpia. E aqui não é a entalpia molar, é a entalpia total, em quilocaloria por hora. Para fazer isso, a gente calculava a entalpia multiplicando a entalpia molar dos componentes pela sua vazão molar, assim como está mostrado aqui nessa equação. Aqui, como a gente está trabalhando com as correntes, ao invés de a gente multiplicar entalpia molar do componente pela vazão molar do componente, a gente vai utilizar as informações das correntes. Então, vazão molar da corrente multiplicado pela sua entalpia molar. A entalpia molar ela é calculada como a integral do CPDT da temperatura de referência até a temperatura que a gente está trabalhando. Porém, aqui, como a gente está adotando nesse exercício que as nossas capacidades caloríficas são constantes, essa integral vai resultar no produto entre a capacidade calorífica e a diferença de temperatura. Portanto, a gente chega nessa expressão aqui, que vai ser a que a gente vai utilizar. Então, a entalpia total da corrente 1, ela vai ser igual, primeiramente, a vazão molar total da corrente 1, que está ali na célula D21, no nosso balanço molar, multiplicada pela capacidade calorífica média dessa corrente, que está ali na célula L19, e multiplicado pela diferença de temperatura, que a gente vai abrir um parênteses, selecionar a temperatura dessa corrente ali na célula L18, menos a nossa temperatura de referência, que está fornecida ali na nossa tabela de dados, que é de 298 Kelvin. Podemos, então, fechar o parênteses e dar um tab. Assim, a gente descobre que a nossa entalpia total da corrente 1 é de 500 kcal por hora. Para a corrente 5, a gente vai fazer exatamente o mesmo processo. Então, a sua entalpia total vai ser igual à sua vazão molar, que está na célula F21, multiplicada pela sua capacidade calorífica na M19, multiplicado por, abre parênteses, a sua temperatura, que está na M18, menos a temperatura de referência ali na F12. Podemos fechar o parênteses e dar um Enter. Agora, a entalpia da corrente 2 a gente não pode calcular da mesma forma, porque a gente ainda não sabe qual que é a temperatura dessa corrente. Então, a gente vai determinar a entalpia da corrente 2 através do balanço de energia. Lá das nossas definições do balanço de energia, a gente conhece essa equação aqui. Ela fornece para a gente que a carga térmica de um determinado processo, ela precisa ser igual ao somatório da energia das correntes que estão saindo de um sistema, menos o somatório da energia das correntes que estão entrando no sistema. Vamos pensar então na situação que a gente está trabalhando aqui. Aqui no nosso ponto de mistura, as correntes que estão entrando são a corrente 1 e a corrente 5,
e a corrente que está saindo vai ser a nossa corrente 2. E, portanto, nesse ponto a gente vai poder calcular a carga térmica do processo como sendo igual à entalpia da corrente 2 menos a da corrente 1 e menos a da corrente 5. Como a gente quer descobrir a entalpia da corrente 2, a gente pode isolar ela na equação e a gente chega que ela vai ser igual à entalpia da corrente 1 mais a da corrente 5 e mais a carga térmica. Aqui pode parecer que a gente está com duas incógnitas, porque a gente não sabe nem a entalpia da corrente 2, nem a carga térmica. Mas como a gente está trabalhando com um ponto de mistura, a nossa carga térmica vai ser nula, a gente não tem nenhuma troca de calor. E, portanto, aqui na nossa célula L21 da carga térmica, a gente pode colocar para ela o valor 0. Portanto, a gente pode calcular a nossa entalpia da corrente 2 ali na célula N20, que vai ser igual à entalpia da corrente 1 na L20, mais a entalpia da corrente 5 na M20, mais a carga térmica que está na L21. Podemos dar um Enter, a gente chega que esse valor é de 2123,60, e a partir dele a gente vai poder calcular a temperatura da nossa corrente. Reparem que aqui a gente tinha calculado que a entalpia das nossas correntes era igual a vazão molar multiplicado pela capacidade calorífica multiplicado pela diferença das temperaturas. Aqui o que a gente quer achar é a temperatura que a gente está trabalhando. Portanto, a gente pode isolar esse valor nessa equação. Primeiramente, a gente passa a vazão molar e a capacidade calorífica dividindo a entalpia, e depois a gente passa a temperatura de referência que está subtraindo, somando do outro lado. Fazendo isso, a gente vai chegar nessa equação aqui que está no lado direito, em que a nossa temperatura da corrente 2 vai ser igual à nossa temperatura de referência, mais a entalpia da corrente 2, que está dividida pela sua vazão molar e pela sua capacidade calorífica média. Vamos, então, efetuar esse cálculo aqui na célula N18, que é igual à temperatura de referência ali na F12, mais a entalpia, que está ali na N20, dividido por, abre parênteses, a vazão molar, que está ali no balanço molar, na H21, multiplicada pela capacidade calorífica da corrente, na N19. Podemos fechar o parênteses, então, e dar um Enter. Dessa forma, a gente determina a nossa temperatura da corrente 2, que é de 304,6 Kelvin. A gente pode perceber que esse valor faz sentido, porque a gente está misturando a corrente 1 com a corrente 5, e a gente obteve um valor de temperatura que é intermediário entre essas temperaturas das correntes originais. Então, está finalizado o nosso balanço de energia para o ponto de mistura. Com isso, a gente já vai poder calcular a nossa conversão, porque a temperatura da corrente 2 vai ser a mesma temperatura da operação do nosso reator. Então, a gente pode ir aqui em cima nos dados que são referentes ao reator e a gente pode linkar o valor da sua temperatura na célula N11 com o valor que foi calculado para a corrente 2 na N18. Agora, para calcular a conversão, a gente vai utilizar esse modelo aqui que foi fornecido. Só que repare que ele é dependente de duas constantes A e B, que a gente não teve nenhuma informação até agora. Só que essas constantes A e B são as mesmas constantes que a gente tinha calculado lá na planilha do ajuste de curvas, quando a gente estava aprendendo a utilizar o método dos mínimos quadrados. Então, a gente pode ver aqui na célula do A, aqui é 11, e a gente pode escrever que ela vai ser igual. Daí a gente vai lá na nossa planilha do ajuste de curva, e a gente seleciona o valor que a gente tinha encontrado pelo solver, que é de 0,45 na célula H9. Podemos dar um Enter. O valor do B estava logo abaixo, então a gente pode só replicar isso aqui para baixo. Dessa forma, a gente já tem as duas constantes que a gente vai utilizar para calcular a conversão. Além disso, a nossa conversão é dada.
ali na célula N12 como igual ao valor da constante A multiplicado por exponencial de o valor da constante B dividido pela nossa temperatura de operação na célula N11. Podemos fechar o parênteses, dar um Enter, e dessa forma a gente descobre que a nossa conversão é de 75,6%, então a gente pode ir para o nosso balanço molar no reator. Aqui, como sempre no balanço molar, a gente tem linhas que vão ser destinadas à alimentação das nossas componentes, a quantidade que está sendo consumida na reação química, a quantidade que está sendo gerada na reação e a quantidade que vai sair do reator. A quantidade que está entrando a gente já sabe, porque a corrente que está entrando no reator é a corrente 2, e a gente já tinha calculado seus valores aqui no balanço molar do ponto de mistura. Então, tudo que a gente vai ter que fazer vai ser linkar esses valores com o que já tinha sido calculado. Então, para a entrada do componente A na célula E26, ele vai ser igual ao que foi calculado na H18, a do B vai ser igual ao do H19 e a do C, a do H20. Podemos então dar um Enter. Agora a gente vai calcular a quantidade do A que está sendo consumida na nossa reação, já que ele é o nosso único reagente. Ela vai ser igual à quantidade que foi alimentada, multiplicada pelo valor da conversão que a gente acabou de obter ali na célula N12. Já que desses 2,42 kmol por hora que a gente está alimentando, somente 75,6% vão estar sendo consumidos na reação. As quantidades que estão sendo consumidas de B e C são nulas, já que eles são produtos da nossa reação, e dessa mesma forma a quantidade que vai ser gerada de A também é nula, já que ele é um reagente. A gente pode calcular a quantidade que está sendo formada de B por meio da proporção estequiométrica. Ela vai ser igual à quantidade que está sendo consumida de A, multiplicada pelo coeficiente estequiométrico do B e dividido pelo coeficiente do A. Podemos então dar um Tab e fazer o mesmo processo para o componente C. Aqui, como a gente já calculou o valor para o componente B, a gente pode utilizar ele de referência. Então, a quantidade formada da componente C vai ser igual à quantidade da componente B, multiplicada pelo coeficiente do C e dividido pelo do B. Podemos dar um Enter. Como todos os coeficientes vão ser iguais, as quantidades consumidas e formadas de cada um deles também têm que ser iguais. Por fim, a gente pode calcular a quantidade de A que está saindo no reator pela equação global do balanço de massa, que vai ser igual à quantidade que está entrando, menos a quantidade que está sendo consumida, mais a quantidade que está sendo formada. Podemos então dar um Enter e a gente replica esses valores para as células do lado, já que para o B e para o C a gente vai ter exatamente o mesmo processo. Dessa forma a gente chega para esses dados para a saída do reator, que vão ser exatamente os dados da nossa corrente 3, que é justamente a saída do reator. Dessa forma, então, a gente já pode calcular o balanço molar para a válvula, que é o ponto de separação em que a corrente 3 vai originar a corrente 5 do reciclo e a corrente 4 do produto final. Primeiramente, a gente pode linkar os valores da alimentação da corrente 3 com os que a gente acabou de calcular para o balanço molar do reator. Aqui a gente pode fazer isso de uma maneira um pouco mais ágil, utilizando a função transpor, que ela é uma função que é direcionada para o manuseio de matrizes quando a gente quer transformar uma linha em uma coluna. Para utilizar ela nesse contexto, a gente vai ter que selecionar essas 3 células em que a gente vai colocar os valores das vazões molares dos componentes A, B e C, e a gente vai escrever igual, chamar a função transpor, vamos selecionar ela com o Tab, e agora a gente vai selecionar os nossos 3 valores que haviam sido calculados da célula E29 até a G29.
podemos fechar um parênteses e dar um Ctrl Shift Enter, já que a gente está calculando uma matriz. Aqui embaixo a gente pode calcular a vazão total dessa corrente, dando um Alt igual. Também podemos calcular a fração molar de cada um dos componentes. Para o A, por exemplo, a gente divide a sua vazão molar pela vazão molar total da corrente na C37, fixada, para a gente poder replicar para as outras duas. E podemos dar um Alt igual para calcular a fração molar total dessa corrente, que deve estar resultando em 1. Agora a corrente 5 ela vai ser a nossa corrente do reciclo. O nosso enunciado fornece para a gente que 30% da corrente de saída do reator é destinada para o processo como reciclo. E, portanto, a gente vai ter que a nossa taxa de reciclo é de 0,3 ou de 30%. Dessa forma, a gente vai poder calcular a nossa vazão de A na corrente 5 como sendo a multiplicação da sua vazão na corrente 3 pela taxa de reciclo que está na nossa tabela de dados. Ou seja, vai ser igual ao valor da célula C34 multiplicado pelo valor da C13. E a gente vai também fixar C13 com F4 ou FNF4, porque a gente vai calcular as vazões do B e do C exatamente da mesma forma. A gente pode então dar um Alt igual para calcular a vazão total dessa corrente e podemos também calcular as suas frações molares, primeiramente para o A, dividindo a sua vazão molar pela vazão molar total da corrente, fixada, replicamos para baixo e damos um Alt igual. Aqui reparem que os nossos valores para as frações molares da corrente 5 deram exatamente igual aos da corrente 3, e isso não é coincidência, porque como a gente está trabalhando com um ponto de separação, que a gente não tem nenhum processo que está alterando a composição da corrente, esses valores precisam ser iguais. Por fim, a gente vai poder calcular as vazões molares da corrente 4. Como a corrente 3 está se dividindo na corrente 5 e na corrente 4, tudo que não estiver indo para 5 vai ter que ir para 4. Então, a gente vai poder calcular ela como a diferença entre esses dois valores. Para a vazão molar do A, a gente vai ter que vai ser igual à sua vazão molar na corrente 3, menos a sua vazão molar na corrente 5. Podemos dar um Enter e replicar isso para os outros dois componentes. Damos um Alt igual para calcular a vazão molar total da corrente. Calculamos a fração molar dividindo a vazão do A pela vazão total da corrente fixada. Replicamos esse valor para baixo, que novamente deu igual ao da corrente 5 e da corrente 3. Damos um Alt igual para calcular a fração total. E dessa forma, a gente finaliza o nosso balanço molar na válvula. A última coisa que a gente vai fazer vai ser transformar esses valores de vazão molar para vazão mássica. O porquê disso a gente vai ver logo logo. Para fazer isso, a gente multiplica a vazão molar de cada um dos componentes pela sua massa molar, o processo inverso do que a gente tinha feito anteriormente. Para o A, vai ser igual à sua vazão molar multiplicada pela sua massa molar na célula I12. Para o B vai ser o mesmo processo. E também para o C. Por fim, a gente pode dar um Alt igual para calcular a vazão mássica total dessa corrente, que resultou em 107,80 kg por hora. Tendo finalizado o nosso balanço molar, a gente pode partir para o nosso balanço de energia, que a gente precisa fazer tanto para o reator quanto para a válvula. Vamos começar então pelo reator. No reator, as correntes que a gente está trabalhando são a corrente 2, que é a entrada, e a corrente 3, que é a saída. Os valores de temperatura, Cp e entalpia da corrente 2 a gente já tem, porque a gente tinha calculado eles no balanço de energia para o ponto de mistura. Então, o que a gente vai poder fazer vai ser
selecionar essas 3 células, dá um Ctrl C, daí a gente vem aqui na célula L25, aperta com o botão direito, seleciona colar especial e a gente vai selecionar a opção colar vínculo, que vai linkar cada uma das nossas células com o valor que foi calculado anteriormente. Além disso, no balanço molar do reator, a gente vai ter que levar em consideração a variação de entalpia da reação. Esse valor já foi fornecido para a gente no enunciado, então a gente pode linkar a célula L28 com a célula C12, que é onde estava a nossa variação de entalpia. Podemos então dar um Enter. Para os valores da corrente 3, a gente pode começar pelo CP, que é o mais simples de calcular a princípio, que a gente vai calcular exatamente como a gente tinha calculado para a capacidade calorífica média das correntes 1, 5 e 2. Ela vai ser dada pela multiplicação de matrizes, em que a gente vai selecionar como nossa primeira matriz a capacidade calorífica de cada um dos nossos componentes, e a segunda matriz vai ser a fração molar de cada um deles na corrente 3, que a gente calculou ali no balanço molar da válvula. Podemos fechar um parênteses e dar um igual. Já a entalpia dessa corrente, a gente vai calcular ela a partir da equação global do balanço de energia para o nosso processo. Aqui o nosso cálculo vai ser um pouquinho diferente do que a gente tinha feito no balanço de energia do ponto de mistura, porque aqui a gente tem uma reação química e a gente tem que levar isso em consideração no nosso balanço de energia. A gente sabe que a carga térmica de um determinado processo, quando a gente está trabalhando com um processo que envolve reações químicas, além de considerar a energia que está saindo e a energia que está entrando, a gente precisa adicionar mais um termo, que vai ser o produto do grau de avanço da reação pela variação de entalpia molar dessa reação na temperatura de referência. Portanto, aqui a gente vai precisar primeiramente calcular o nosso grau de avanço da nossa reação. Só para lembrar, o grau de avanço de uma determinada reação química pode ser calculado como a diferença entre a vazão molar que está saindo de um determinado componente menos a vazão molar que está entrando desse mesmo componente, dividido pelo seu coeficiente estequiométrico, que tem que ser positivo caso a gente esteja trabalhando com um produto, ou negativo caso isso seja para um reagente. A gente vai calcular o nosso grau de avanço aqui nos dados do nosso reator, então ele vai ser igual a, abre parênteses. A gente pode fazer tanto para o componente A, quanto para o B, quanto para o C, tem que dar o mesmo resultado. Então vamos fazer, por exemplo, para o A. Para o A, a gente tem que a sua vazão que está saindo está ali na célula E29, menos sua vazão que está entrando, que está na E26. Podemos, então, fechar o parênteses, colocar o sinal de divisão, e aqui a gente vai abrir um parênteses e precisamos selecionar o coeficiente estequiométrico do A, só que antes a gente vai colocar um menos, já que ele precisa ser inserido com sinal negativo, já que o A é um reagente. Podemos, então, selecionar a célula E25, fechar o parênteses e dar um Enter. Dessa forma, o nosso grau de reação ele é de 1,831 kmol por hora. A partir disso, a gente pode ir para o nosso cálculo da entalpia da corrente 3. Aqui, a gente sabe que a nossa corrente que está saindo é a corrente 3 e a corrente que está entrando é a corrente 2. E, portanto, a gente pode calcular a carga térmica desse processo como sendo a entalpia da corrente 3 menos a da corrente 2, mais o grau de avanço multiplicado pela variação de entalpia da reação. Como a gente quer calcular a entalpia da corrente 3, a gente pode isolar ela no cálculo, e ela vai ser igual à entalpia da corrente 2, menos o produto do grau de avanço pela variação de entalpia, mais a carga térmica. Reparem também que o nosso enunciado forneceu para a gente que a gente está trabalhando com um reator adiabático, ou seja, a carga térmica desse reator é nula.
e dessa forma esse termo não vai ficar atrapalhando os nossos resultados. Portanto, a gente vai poder calcular a entalpia da corrente 3, que vai ser igual a da corrente 2 na célula L27, menos o grau de avanço ali na N13, multiplicado pela variação da entalpia da reação na L28, mais a carga térmica do reator, que está ali na célula L29, mas como a gente já viu, ela vai ser nula. Podemos dar um Enter então, e dessa forma a gente descobre a entalpia total da corrente 3. Por fim, a gente vai poder calcular a temperatura da corrente 3 da mesma forma que a gente tinha feito para a corrente 2, utilizando essa fórmula aqui, que vai ser igual a temperatura de referência mais entalpia dividido por vazão molar vezes capacidade calorífica. Ou seja, vai ser igual ao valor que está lá na célula F12 mais a entalpia da nossa corrente na célula M27 dividida por, abre parênteses, a vazão molar total da nossa corrente, que está ali na célula C37, no nosso balanço molar, multiplicada pela capacidade calorífica dessa corrente, que está na célula M26. Podemos fechar o parênteses, dar um Enter, e dessa forma a gente descobre que a temperatura da corrente 3 é de 313,2 Kelvin, o que faz sentido, já que a nossa reação é exotérmica e, portanto, a gente espera que a corrente 3 tenha uma temperatura maior que a corrente 2. Feito isso, a gente pode finalmente calcular o balanço de energia para o ponto de separação, ou seja, para a válvula, e primeiramente a gente precisa dos valores da corrente 3, que a gente acabou de calcular, no balanço de energia do reator. Então, a gente pode selecionar esses 3 valores, dar um Ctrl C, e aqui, clicar com o botão direito na célula L33, vir aqui em colar especial e colar vínculo. A gente também tem essa opção aqui nas opções de colagem, que vai ser a nossa última opção à direita. Perfeito? Aqui a gente já conhece boa parte dos nossos valores. Porque tudo que está acontecendo aqui na válvula é que a corrente 3 está sendo separada na corrente 5 e na corrente 4. Se a gente está separando as correntes e não fazendo nenhum processo adicional, então a temperatura delas vai continuar a mesma. E, portanto, a gente vai poder igualar a temperatura da corrente 5 com a da corrente 3 e também a da corrente 4 com a da corrente 3. Além disso, como a gente só está separando as correntes, a gente já tinha visto que a fração molar de cada uma delas permanece a mesma. E como a gente estava calculando os nossos valores para capacidade calorífica a partir das capacidades caloríficas dos nossos componentes e das frações molares de cada um dos componentes, caso a gente fizer o cálculo, a gente vai chegar à conclusão que a capacidade calorífica da corrente 5 e da corrente 4 também vão ser as mesmas da corrente 3. Portanto, a gente vai poder igualar cada uma delas. Para a entalpia, infelizmente, o mesmo não vai ser verdade, porque a entalpia ela também depende da vazão total de cada uma das nossas correntes. E como a vazão total de todas elas não é a mesma, a gente vai ter que calcular elas separadamente. Para calcular a entalpia, a gente vai estar utilizando a mesma equação que a gente tinha utilizado para calcular a entalpia da corrente 1, em que ela era igual a vazão molar total da corrente multiplicada pela sua capacidade calorífica e também pela diferença das temperaturas. Então, para a corrente 5 vai ser igual a vazão molar total da corrente 5, ali na célula E37, multiplicada pela sua capacidade calorífica na M34, multiplicada por, abre parênteses, a sua temperatura na M33, menos a temperatura de referência que está ali na F12. Podemos fechar o parênteses e dar um Enter. Para a corrente 4 vai ser o mesmo processo.
ela vai ser igual à vazão molar total da corrente 4, multiplicado pela sua capacidade calorífica, multiplicado por, abre parênteses, a sua temperatura, menos a temperatura de referência que foi fornecida na nossa tabela de dados. Podemos fechar o parênteses e dar um Enter. Aqui, como a gente está trabalhando com um ponto de separação, permanece válida aquela mesma propriedade que a gente tinha para um ponto de mistura, que a carga térmica total tem que ser nula, já que a gente não está tendo nenhuma troca de calor. Para se certificar, então, que a gente fez tudo certinho nos nossos cálculos, mesmo que a gente sabe que a nossa carga térmica tem que resultar em nula, a gente pode efetuar o cálculo dela, que vai ser igual ao somatório da entalpia das correntes que estão saindo, menos a das correntes que estão entrando. Aqui a gente tem que as correntes que estão saindo são a 5 e a 4, e a que está entrando vai ser a 3. E, portanto, a nossa carga térmica total vai ter que ser igual à entalpia da corrente 5, mais a da corrente 4, menos a da corrente 3. Podemos dar um Enter. Esse valor resulta em 0, bem como a gente já tinha previsto. Feito isso, o nosso exercício ele já está resolvido. A gente fez todos os cálculos que a gente precisava para calcular as quantidades que nos foram pedidas. Porém, a gente tem um pequeno problema, porque os nossos balanços eles não estão fechando. A gente pode perceber isso de várias formas. Primeiramente, que a nossa corrente 5, que é a do reciclo, ela está aparecendo mais de uma vez nos nossos cálculos. A gente tem aqui as vazões e frações molares da corrente 5 no balanço molar do ponto de mistura e também no balanço molar da válvula. Mas reparem que as nossas vazões molares não são as mesmas, elas estão dando uma diferença. Além disso, a temperatura que a gente tinha chutado para a corrente 5 não está sendo igual à temperatura que a gente obteve aqui no balanço de energia da válvula. E, portanto, a gente percebe que o chute que a gente realizou não foi correto. A última coisa que a gente também pode perceber é que a gente está trabalhando com um processo em regime permanente. Como a nossa única corrente de entrada é a corrente 1 e nossa única corrente de saída é a corrente 4 no processo como um todo, então necessariamente a vazão que estava entrando pela corrente 1 tinha que ser igual à vazão que estava saindo pela corrente 4. E reparem que isso não está verdade para o nosso cálculo. A gente tem uma alimentação de 100 kg por hora na corrente 1 e uma saída de 107,80 kg por hora na nossa corrente 4. Então, para corrigir os valores que a gente chutou inicialmente, a gente vai utilizar o solver. Só que para usar o solver, a gente precisa de uma célula de objetivo. Então, aqui a gente vai fazer uma célula auxiliar que vai fornecer para a gente a diferença entre o valor dessa vazão que está saindo na nossa corrente 4 menos o valor que estava entrando na nossa corrente 1. Essa vai ser uma estimativa que a gente vai fazer do erro que é do nosso exercício. E, portanto, quando o seu valor se aproximar de 0, a gente vai estar cada vez mais próximo dos valores que seriam exatos para o nosso problema. Portanto, aqui na célula de auxílio, a D40, a gente pode escrever que ela vai ser igual à vazão mássica de saída na corrente 4, na I37, menos a vazão mássica total da entrada na corrente 1, ali na célula C21. Podemos dar um Enter. Por hora, ela está resultando em 7,80 kg por hora. Então, aqui a gente vai utilizar o solver ali no friso de dados na seção de análise. Então, a gente vai estar definindo como nosso objetivo a nossa célula auxiliar D40 e a gente quer que ela atinja o seu valor mínimo para que a gente tenha o menor erro possível. A gente vai estar alterando como células variáveis aqueles chutes que a gente tinha feito, ou seja, as vazões molares da nossa corrente 5, ali no balanço molar do ponto de mistura, e também a temperatura que a gente chutou para a corrente 5 no balanço de energia do ponto de mistura,
a gente separa isso do primeiro intervalo de células com um ponto e vírgula. Podemos então sair da seleção. Aqui a gente vai ter que adicionar algumas restrições. E quais vão ser as nossas restrições? Que todos os nossos valores que estejam aparecendo 2 vezes nos balanços molares ou nos balanços de energia sejam iguais. Ou seja, a gente vai ter que adicionar que a vazão molar de A na corrente 5, aqui nesse primeiro balanço molar que a gente fez, vai ter que ser igual ao seu valor lá no nosso último balanço molar. A gente então pode adicionar essa restrição. A gente faz o mesmo para a componente B. E também para a componente C. Por fim, a nossa última restrição vai ser para o chute da temperatura. A gente quer que esse valor da temperatura na corrente 5, no nosso primeiro balanço de energia, seja igual ao valor que a gente obtiver lá no nosso último balanço. Feito isso, então, a gente pode dar um OK. A gente pode deixar marcada a opção de tornar as variáveis restritas não negativas, já que as nossas vazões vão ser nulas e as nossas temperaturas estão em Kelvin, então a gente não teria nenhum valor negativo. E a gente pode deixar como método de solução o GRG não linear mesmo. Então podemos apertar em resolver. Nosso solver vai encontrar uma solução, então a gente pode dar um OK. E aqui a gente pode perceber que o nosso balanço de massa global está fechando, já que a nossa célula de auxílio deu 0, o que significa que a vazão de entrada na corrente 1 está sendo igual à vazão de saída na corrente 4. A gente também percebe que as vazões molares da corrente 5 estão iguais aos seus valores aqui na segunda vez que ela aparece, e que também que a temperatura da corrente 5, nesse nosso primeiro balanço de energia, está sendo igual à temperatura que a gente está calculando novamente no último balanço. Dessa forma, o nosso exercício está concluído. E com isso a gente finaliza então os vídeos complementares da aula 4 do mini curso de planilhas 2. Eu agradeço muito a atenção de vocês, pessoal. Espero que esses vídeos tenham ajudado vocês a entenderem melhor os exercícios. E novamente, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o conteúdo ou sobre a resolução desse exercício em específico, podem deixar nos comentários do vídeo que a gente responde vocês o mais rápido que a gente puder. Muito obrigada e até a próxima!